importante participar de uma atividade organizada por vocês, jovens, num país que precisa de mudanças importantes do ponto de vista estrutural, principalmente. E eu acho que o momento é ímpar para vocês se juntarem e tentar organizar o futuro desse país. Falando de futuro, a gente tem que pensar também no presente. Não tem como eu pensar no futuro sem imaginar o presente que vai trazer um diagnóstico da situação que nós temos aí. Portanto, para mim é singular vir aqui. Eu estou com uma semana bastante atarefada. Por exemplo, dia 28 mesmo tem um curso na ESA, da OAB, um tema próximo do que nós vamos falar agora, sobre a ética e a indústria farmacêutica, que é um dos itens mais importantes aí do ponto de vista da ética corporativa no Brasil. Então, esse é um trabalho que eu já venho desenvolvendo há algum tempo. Se vocês tiverem interesse, então vai ser dia 28, a inscrição é feita pela ESA, Escola Superior de Advocacia da OAB. Eu diria para vocês, logo no início, que trabalhar a ética corporativa, um dos tópicos talvez mais discutidos no mundo hoje, no mundo corporativo e também dentro das empresas, porque existe uma pressão muito grande, eu diria para vocês, em nível internacional com relação à ética. Isso em decorrência das mudanças que nós estamos assistindo no cenário internacional. Novas legislações, mudanças nas leis de um modo geral nos países, e o Brasil enquadra-se muito bem dentro dessa ótica. Nós temos aí a Operação Lava Jato, que talvez seja um signo disso, desses momentos importantes que nós estamos vivendo de combate à corrupção. É óbvio que todas as mudanças que nós passamos, você tem resistências. Existem críticas aí, por exemplo, com relação à Operação Lava Jato, e existe, ainda bem, uma parte da população que está a favor. Claro que existem excessos, e combater a corrupção é algo extremamente complicado e muito complexo, porque ela, de certa forma, já está enraizada no país, envolve agentes econômicos, envolve políticos, boa parte da sociedade. Então, é uma estrutura que exige um papel muito importante da justiça brasileira e da população de um modo geral. Por falar em justiça e falar em ética, nós podemos imaginar que essa mudança que houve no Brasil do ponto de vista das investigações, ela só foi possível a partir do processo de redemocratização do Brasil, que nós tivemos aí a partir, sobretudo, da Constituição de 1988, que é a Constituição que nós temos atualmente. E algumas leis que foram aprovadas recentemente que deram esse grande salto. Eu citaria, dentro do sistema de combate à corrupção, eu citaria duas leis importantes. A primeira dela, 12.846/13, 12.850/13. Essas leis, elas foram aprovadas, eu diria que por uma pressão internacional, OCDE, por exemplo, de um lado, os próprios Estados Unidos com as mudanças importantes, tendo em vista a legislação de combate à corrupção, com a FCPA, que é a principal lei contra a corrupção, de combate à corrupção no mundo hoje, aprovada nos Estados Unidos em 1977. Então, o Brasil, dentro desse cenário internacional, ele tomou um rumo importante. Foi a aprovação dessas duas leis. Elas foram aprovadas ainda em 2013 e entraram em vigor em 2015. Nós temos um juiz aí que praticamente virou um ícone no Brasil, usar até uma expressão meio metafórica, o grande xerife, vocês já sabem quem é. Não querendo fazer juízo de valor dessa pessoa, desse juiz, com importância de seu trabalho, mas eu diria que o juiz só conseguiu êxito nesse seu papel contra a corrupção, desempenhando aí um papel importante de combate à corrupção, em decorrência principalmente dessas duas leis. Então, uma delas, por exemplo, pressupõe a delação premiada. Sérgio Moro, eu diria para vocês que é muito mais um estrategista, é pura estratégia o papel de Sérgio Moro, do que propriamente um simples advogado. Até acho que os estudantes de direito deveriam estudar estratégia. Estratégia é importante, sem estratégia a gente não consegue avançar. E por falar em estratégia, nós temos o diagnóstico estratégico. Então, por falar em corrupção, combate à corrupção, um juiz decidiu
utilizar o que existe, eu diria, de mais sofisticado em termos de estratégia. E dentro da estratégia, por exemplo, do Sérgio Moro para combater a corrupção, ele utiliza algo que é aparentemente muito comum, mas, por outro lado, desconhecido da população, que é o que a gente chama de teoria dos jogos. O que eu chamo de teoria dos jogos? Teoria dos jogos é exatamente como se ele estivesse na frente de um tabuleiro, em meio a todo aquele ambiente que nós vivemos aí de corrupção, de envolvimento aí de políticos, de empresários corruptos, enfim. Então, em meio a esse cenário, esse tabuleiro, ele movimenta as peças. Então, para vocês terem uma ideia, dentro da teoria dos jogos, nós temos um item extremamente importante que é o dilema do prisioneiro. Então, quando é pedida prisão, digamos, vamos direto aí no empresário que praticamente é um símbolo dessa mudança, que é a prisão do Marcelo Odebrecht, a maior construtora no país, para vocês terem uma ideia, uma construtora que teve obras em aproximadamente 70 países, sem contar em grande parte do Brasil, grandes obras. Aliás, por falar em grandes obras, o aeroporto de Goiânia, que foi inaugurado em 2016, teve a participação do Odebrecht e a paralisação das obras por irregularidades, segundo o Tribunal de Contas da União. É um exemplo também no nosso estado da participação dessa empreiteira. Bom, mas o que eu quero dizer é que como funciona todo esse sistema de combate à corrupção da justiça brasileira dentro da teoria dos jogos. Então, quando você pede a prisão preventiva de uma pessoa que está sendo investigada, ela é isolada praticamente. Imagina alguém que tem uma vida como um grande empresário, que eu citei agora, que tem um helicóptero praticamente na casa dele, de repente ele quer se deslocar para qualquer parte do mundo, é só pegar o mapa, passar um giro, ir para o aeroporto e embarcar. Poxa, eu vou para Paris daqui a pouco, eu vou para Nova York, vou para Tóquio, etc. E de uma hora para outra ele amanhece, a prisão sempre ocorre de manhã, é todo um esquema dentro dessa estrutura aí, que a Polícia Federal desempenha muito bem. E é aquele elemento surpresa e a pessoa fica isolada, sem comunicação, sem telefone, etc., sem televisão, enfim. Os meios de comunicação desaparecem da frente de uma hora para outra, e isso gera um clima extremamente desagradável, uma pressão psicológica, que algumas pessoas dizem que isso é uma tortura, e não deixa de ser, se for analisar por esse aspecto, é um impacto muito grande. Esse desespero entra dentro do perfil da teoria dos jogos, que é utilizado então pela justiça agora, especificamente o juiz Sérgio Moro. Então, como ele se sente numa situação de pressão muito grande, a família ali perto, dizendo, e agora, poxa, os filhos, meu pai está preso, e os outros, e os demais, etc. Então, o clima que cria naquela situação, a mídia colocando aquilo, sociedade do espetáculo, que nós estamos em todo momento vendo pela televisão, mídia. E diante disso, existe uma saída para aquele preso. Qual é a saída? O juiz joga exatamente muito bem aí as peças. Qual é a saída? A delação. A delação é a saída. E com a delação ele vai o quê? Gerar provas e alimentar o processo através disso. Por isso que alguns juristas, sobretudo aqueles juristas formados dentro de uma estrutura do civil law, da tradição do civil law no Brasil, que está tudo ali arregimentado, organizado dentro de um direito positivado que está nas leis, que são importantes, evidentemente, as leis e o cumprimento dessas leis, mas a partir do momento em que elas acabam favorecendo pela dificuldade da justiça, pela demora, e eles acabam levando vantagem. Então, o juiz, com a teoria dos jogos, ele quebra esse esquema, ele destrói isso aí. E chama aquele preso e diga, você tem uma saída, qual é? A delação. E ele, no desespero, vai fazer a delação. Se vocês começarem a estudar a Operação Lava Jato a partir da prisão do doleiro, do Youssef, vocês vão perceber que a coisa começou ali, bem embrionária, num posto de gasolina e, de repente, atravessou as fronteiras. Atravessou a fronteira em que sentido? A Operação Lava Jato ela é multinacional hoje. Mas como? Vamos citar alguns exemplos muito próximos. O Peru. O Peru teve o único país com 3 presidentes, 3 ex-presidentes presos. Então isso é uma coisa inédita. E por que isso? Parte
em decorrência da Operação Lava Jato que espirrou lá. As delações no Brasil envolvem políticos empreiteiros de outros países. Estou citando o Peru, Equador, envolvendo o ex-presidente Rafael Correia, muito ligado aí à corrente no Brasil do ex-presidente Lula, Dilma. Rafael Correia envolvido também nesse esquema de corrupto. Seu ex-vice-presidente está preso, Glaes, está preso atualmente no Equador, envolvido também com as investigações da Odebrecht lá no Equador, em grandes obras, o metrô de Quito, etc. Então, por aí. Você acredita que, no caso da corrupção da Petrobras, que espirrou nesses outros países, vai muito além do enriquecimento ilícito por parte dos políticos, tem mais algo relacionado a um projeto de poder? Por exemplo, já teve citações de que a Odebrecht financiou, por exemplo, a campanha do Nicolás Maduro na Venezuela, da Cristina Kirchner na Argentina. Você acha que tem um projeto de hegemonia da esquerda assim, na América Latina, financiada por empresas? Bom, veja bem, eu diria com toda sinceridade que eu não colocaria esquerda. Eu colocaria um sistema que está ali e que a esquerda encontrou esse modus operandi. Vamos usar esse termo, é um modus operandi que está instalado no Brasil. Imagina a construção de Brasília. Como foi a construção de Brasília com Kubitschek? Com todo esse ícone que foi criado da imagem do Kubitschek, de desenvolvimentista, etc. Eu diria que a corrupção das empreiteiras, ela talvez tenha suas raízes na construção de Brasília. Elas se fortaleceram ali e viram que o Estado seria um ente fantástico para a transferência de recursos para a iniciativa privada ou para o enriquecimento ilícito. O regime militar, elas se aperfeiçoaram, tem algumas empreiteiras aí que viraram verdadeiros símbolos, a Mendes Júnior, por exemplo, Camargo Correia. Então a gente percebe que elas foram se consolidando. O que nós chamamos de esquerda, eu confesso que eu tenho dúvida se o Lula é de esquerda ou não, posso até comentar isso resumidamente. Se vocês me convencerem que o Lula é de esquerda, eu posso até mudar de opinião, mas tenho minhas dúvidas com relação a isso. Então eu acredito que então tá aí, o que nós chamamos de esquerda, a eleição do Lula, ele encontrou o modus operandi que estava ali estruturado e o que ele fez foi engrenar nessa estrutura e tocar isso para frente sem o menor problema. Só para vocês terem uma ideia, Fernando Henrique Cardoso já tinha um projeto de transformar o BNDES numa agência de fomento para empresas brasileiras se transformarem em global players. O que é um global player, uma empresa global player? Uma Samsung, por exemplo, ou sul-coreana, é uma global player. Algum aqui de vocês tem um Samsung, com certeza. Ou tem um Hyundai aí na porta, etc. A gente está meio eu diria meio sul-coreano, né? Sempre tem em casa uma LG, um eletrodoméstico, um aparelho de televisão, etc. Mas o que eu quero dizer é que global player, tem essa ideia do Fernando Henrique, preparando para o José Serra assumir o governo, e o José Serra, obviamente, não foi eleito, vem o Lula e encontrou uma estrutura bem montada e que desagou no que a gente chama de BNDES Par, que é uma estrutura montada dentro do banco público, um banco importantíssimo de fomento, talvez um dos mais importantes no mundo, e vocês já sabem o que aconteceu. A JBS é o exemplo disso, se transformou nessa global player. O Brasil hoje controla a produção de proteína animal no mundo, comprando grandes frigoríficos. Primeiro regimentou o espaço brasileiro, se fortaleceu no espaço brasileiro, para depois ir para o exterior, comprando frigoríficos na Argentina, depois nos Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Austrália, enfim. Então, isso dentro de uma perspectiva de financiamento do Estado, e o governo, como já tinha um modus operandi, financiamento de campanhas, etc., ao mesmo tempo que o Estado brasileiro alimentava a empresa alimentava os políticos, as eleições nos estados, nos municípios, etc. Então, é meio que uma estrutura é um círculo vicioso envolvendo, então, a iniciativa privada e o Estado com esse papel. Por isso é que eu digo, sem enfatizar a questão da esquerda do Lula, não sei o que os esquerdistas estão imaginando, porque eu não consigo imaginar uma pessoa que introduz uma política populista, como fez o Rafael Correia, mesmo a gente tem na Venezuela com Chávez.
quer dizer, são governos que não mudam a estrutura social, eles começam a distribuir benesses, essas políticas que nós vemos aí, Minha Casa Minha Vida e tal. Alguém pode até pensar, tá, mas você é contra isso? Não, eu acho que a mudança tem que ser estrutural e não adianta dar uma casa ali e, por sinal, a corrupção já vai junto, vocês sabem disso, as empreiteiras aí. Então eu vejo mais como estrutura populista do que de esquerda. Rafael Correa, no Equador, por exemplo, tinha toda essa ideia de que... Eu estou falando um pouco do Equador porque a gente tem um convênio lá com o Equador, nós temos um estudo aqui sobre corrupção com a Universidade Católica de Quito, PUC, e eu realmente fiquei muito surpreso quando fui para o Equador, porque a gente recebia uma imagem de que, poxa, o governo do Rafael Correa e tal, que mudou o Equador e etc. E você chega num país onde você percebe que aquela estrutura corrupta está muito implantada ali, etc. E não houve absolutamente mudança nenhuma. Apenas uma coisa aparente, muito parecida com o Brasil, Venezuela, etc. Tal. Venezuela é um caso muito... eu diria específico, não dá para a gente comparar a Venezuela com o Brasil, com coisa qualquer. Né? Então, um país que focou toda a sua economia na extração do petróleo, etc., e não reverteu isso em benefício para a sociedade, para o crescimento do país, etc., para a independência tecnológica, e ficou um país muito vulnerável. Se comparar a Venezuela com a Noruega, que é um grande produtor de petróleo também, a gente percebe uma diferença enorme, um trabalho comparativo aí. Mas voltando aí à questão da corrupção, então eu acho que o aspecto importante dentro dessa perspectiva é que o Brasil está avançando, nós precisamos fazer alguns ajustes aí, evidentemente. Não é fácil combater todo esse grupo, essa estrutura que está enraizada no Brasil aí já de um longo tempo, nós sabemos disso. E a justiça precisa estar muito fortalecida. Vocês estão percebendo aí que pouquíssimos estados, eu citaria o Rio de Janeiro, que conseguem se sobressair no combate à corrupção. Nós temos aí o juiz Marcelo Bretas, nós temos um ex-governador também preso, e de forma que um país com 27 estados, muito ainda tem que ser feito para combater isso aí. Na minha opinião, diria que um passo extremamente importante é tentar fazer com que a população se tornasse um pouco mais participativa dessa situação e não a situação que nós estamos vivendo agora de um descrédito, né? A população, quando você diz política, está todo mundo desacreditado, etc. Em razão, evidentemente, desses conluios, desse papel nefasto que nós temos aí na política já de um bom tempo. Então eu diria para vocês que as perspectivas são promissoras, evidentemente, com todas as dificuldades, e depende uma parte muito importante de nós aqui, vocês principalmente, são jovens, têm um caminho longo aí pela frente. E eu acho que, por exemplo, voltando aí a esse embate de esquerda e direita, acho que isso não está levando a lugar nenhum. O Brasil está completamente dividido. Eu acho que eu só tenho direita na minha frente, uma direita travestida de esquerda e um bando de fanáticos tentando defender uma coisa. Gente, como? Eu confesso que o ex-presidente Lula, não vejo absolutamente nada de esquerda no Lula. Então, ele rompeu com aqueles ideais de esquerda, aquelas coisas ainda, aquelas coisas imaginárias dos anos 60, principalmente, depois da Guerra Fria, que foi instituído no Brasil, construído aí no período da ditadura. Isso aí, na verdade, completamente abandonado. Então, estão querendo trazer uma imagem de um personagem que acabou entrando numa engrenagem extremamente corrupta no Brasil, independente do triplex. Eu acho que o triplex é uma coisa simbólica, etc. Ele serviu para um processo, etc. Mas se vocês pegarem como um todo, nós falamos aí do Odebrecht, do Petrobras, etc. Então tem tudo isso. Agora, um ponto importante, como eu falei agora há pouco, que a investigação no Brasil ela tem um pé fora, ela se transformou em algo transnacional, isso é um fato que a gente tem que levar em conta. Então, por exemplo, a Lava Jato, por exemplo, vamos pegar um caso interessante aí, a República Dominicana. República Dominicana, país
que vive do turismo, praticamente a economia voltada para o turismo de sol e praia. Foi construída uma autoestrada entre a capital Santo Domingo e Punta Cana, aproximadamente 200 quilômetros. Eu digo autoestradas, são estradas de 2 fluxos que vocês conhecem, como aqui Goiânia, Brasília, e São Paulo, etc. Pra vocês terem uma ideia, o governo então da República Dominicana, abrindo licitação, 3 empresas, 3 construtoras se apresentaram, uma chinesa, uma sul-coreana e uma brasileira. A chinesa e a sul-coreana apresentaram um orçamento de 1 bilhão e 100 milhões aproximadamente, e a brasileira 3 bilhões de dólares. Quem ganhou a obra? A Odebrecht, 3 bilhões, está sendo investigada agora, etc. Esse é um pequeno exemplo. E com isso a Lava Jato acabou também espirrando nesse país. Então tem uma importância extremamente grande. E não poderíamos deixar de falar dos Estados Unidos com relação a isso. Um país que existe uma corrupção muito forte também, por incrível que pareça. Mas nos Estados Unidos foi aprovada uma lei que a gente chama de FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, tem um papel extremamente, eu digo, importante no quesito aí de combate à corrupção, não só dentro dos Estados Unidos como fora, porque ela, para vocês terem uma ideia, é uma lei que é também extraterritorial, ela sai dos Estados Unidos. Eu citaria alguns exemplos, o caso da Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, que foi punida recentemente nos Estados Unidos pela FCPA, não no Brasil, nos Estados Unidos, exatamente por ter realizado vendas de aviões Tucanos com países da América Central, e houve corrupção ali, etc., suborno, dizendo melhor, e ela é acusada nos Estados Unidos. É a pergunta que pode surgir nesse aspecto, mas como uma empresa brasileira julgada nos Estados Unidos por ter vendido aviões para um país da América Central? Porque ela tem ações na Bolsa em Nova York. Então ela está sujeita às investigações e paga por isso. E a multa deve ter chegado a uns 23 milhões de dólares. Tá? E caso a Embraer não cumpra com as exigências da justiça nos Estados Unidos, ela pode perder o mercado dos Estados Unidos, que é um dos melhores mercados de avião no mundo, e abalar o resto dos seus mercados fora dos Estados Unidos. Então, esse é um detalhe importante da pressão da lei do ponto de vista econômico. A Petrobras também na mesma situação, aliás, a Petrobras ainda enfrenta uma situação com relação a isso, em decorrência da Lava Jato, e os acionistas norte-americanos que querem recuperar os seus investimentos, porque acreditaram numa empresa e de repente ela aparece aí nessa situação que vocês estão vendo aí, quase que meio falimentar. De forma que eu acho que a FCPA, ela hoje representa aí um papel bastante importante com relação ao combate à corrupção. Agora, por falar em corrupção, discutir política, discutir os políticos, os empresários, toda essa correlação, que alguns autores aí na economia chamam de capitalismo de Estado, o que a gente pode dizer que do outro lado existe os programas de transparência das empresas dentro de uma governança corporativa. Eu vou desembarcar, que é tema do nosso assunto aqui, no que nós chamamos de compliance. Os programas de compliance, então, que têm raiz nos Estados Unidos, estão se espalhando pelo mundo, e hoje no Brasil se discute muito compliance. E o que seria então um programa de compliance? Em poucas palavras, eu diria que é uma forma de uma empresa buscar exatamente a ética, ou a obediência às leis do país onde ela está instalado, e também às normas internas criadas dentro da empresa através de um código de conduta. Quando a gente diz isso, aparentemente parece fantástico, resolvemos o problema. Se a empresa tem um programa de compliance, então parece que ela é ética. Tá, mas ao mesmo tempo eu vou jogar agora combustível na fogueira, lenha na fogueira. Por quê? A Odebrecht, novamente aí trazendo a Odebrecht, tinha um programa de compliance sofisticadíssimo. Eu, por exemplo, algumas pessoas me perguntam, que modelo de compliance você nos daria? Eu falei, olha, infelizmente é o da Odebrecht. É o maior programa de compliance que foi criado até hoje. Se vocês tivessem acesso ao Odebrecht antes da Lava Jato, vocês ficariam impressionados. Mas como isso? Mas uma empresa que tem um programa de transparência, de ética, e ela é acusada de corrupção envolvendo aí milhões de dólares, envolvendo várias pessoas, recursos distribuídos em vários países, Suíça, etc. Tal.
é exatamente o que eu chamaria, claro, não vamos viajar aqui num voo cego. Compliance é interessante, mas ele, ao mesmo tempo, ele serve como uma forma da empresa se preparar para uma investigação ou mesmo camuflar um ato ilícito. E a Odebrecht fez exatamente isso. Se a gente pegar o organograma da Odebrecht, vocês vão ver a presidência, lá em cima, no topo, CEO, né? Tal aí o Marcelo Odebrecht. Aí você tem de um lado, descendo aí o organograma, nós dividimos em duas partes. De um lado nós temos uma diretoria de assuntos estruturados, que é exatamente os programas voltados aí para essa distribuição de dinheiro, de recursos, da corrupção, etc. Um caixa 2, eu diria até um caixa 3, se é que possa usar uma expressão assim. Do outro lado, a mesma posição de hierarquia, a mesma posição, você tem o programa de compliance da Odebrecht. Então, esse programa aqui é para tentar, de certa forma, amenizar possíveis investigações aqui. Nesse caso, podemos chamar o compliance, então, esse programa de transparência, de obediência às leis, às normas, de um anti-compliance, tá? Olha aí, um anti-compliance, porque ele tem uma função que é exatamente o contrário da que deveria ser. O instalado na Odebrecht. Então, de um lado, para vocês terem uma ideia, a Odebrecht desenvolveu um software sofisticado. Imagina o grande traficante aí da Colômbia, Pablo Escobar, aí com mala de dinheiro. A Odebrecht não está muito avançado. E como nível avançado, ela teve que desenvolver um software para fazer distribuição. Imagina que distribuídos para políticos em vários países, de várias formas. Então isso foi instalado na Suíça para poder exatamente fazer essa distribuição da melhor forma possível. Mas o que é interessante observar que de um lado, dentro desse quadro, organograma da empresa, na parte superior, a gente pode então localizar logo abaixo da presidência. De um lado eu tenho uma diretoria que cuida exatamente dos desvios de recursos, etc., das propinas e vai por aí. E do outro lado, o programa de compliance, que teria por finalidade combater aquilo. E vocês encontrariam no site da Odebrecht um 0800, que é um telefone de denúncia. Caso você, população, etc., nós, encontrássemos algo irregular, iríamos imediatamente utilizar esse canal de denúncia instalado no site. Então daí vocês percebem, e muito cuidado, eu chamo a atenção, porque a gente está vivendo um momento agora de compliance para cá, compliance para lá, curso de compliance, instalação de compliance. Nós temos uma norma internacional, inclusive agora certificação internacional ISO para compliance, mas muito cuidado com essa onda que está vindo aí, porque antes de nós entrarmos nessa onda do compliance já existia, de certa forma, e algumas vezes sendo utilizado de forma exatamente contrária daquilo que pressupunha. Como na prática você vai vender a ideia de compliance para uma empresa que não tem, sendo que a Odebrecht é o sistema mais moderno envolvendo isso? Como você vende essa ideia? Esse é um detalhe muito interessante, porque sim, mas essa pergunta que você fez, ela tem um lado muito interessante, porque o que eu tenho observado, eu estou na academia, então eu sou um investigador. Posso implantar um sistema de compliance? Posso dar uma consultoria? Sim, mas antes de mais nada, eu sou um investigador. Eu estou fazendo um trabalho para entender todo esse procedimento, de onde vem, como ele é instalado, e o que estão querendo. O que nós percebemos é que existe hoje, eu usaria um termo até para chamar mais atenção, você tem quase que uma indústria de consultoria hoje de compliance, porque isso é um nicho fenomenal. E os empresários brasileiros, sobretudo os médios empresários, estão desesperados, porque as grandes empresas instalam um programa de compliance, e como elas têm um compliance, elas exigem dos fornecedores o compliance. E os pequenos empresários não estão preparados. Imaginem só, você tem vários cursos de administração aqui na cidade, ou qual é o curso de administração de empresas, ou mesmo que traz a disciplina corporativa onde está compliance. Você encontrar isso nas matrizes, elas estão completamente desatualizadas, elas estão vivendo um mundo que praticamente não é mais esse. Então você tem um profissional que sai e encontra isso.
no mercado, ele entra na onda, acaba absorvendo esse modismo e reproduz uma coisa que ele não dá conta, porque ele não sabe entender. Então, eu diria que de um lado você tem os programas de compliance que realmente exercem o seu papel e de outro lado os programas de compliance que têm por finalidade fazer um anti-compliance. Você citou o caso, nós falamos da Odebrecht, tem o caso da Petrobras, nós temos um caso muito interessante de uma empresa que todos vocês conhecem, vou agora para os Estados Unidos me elucidar um pouco, Volkswagen. Volkswagen foi alvo de investigação dentro de uma estrutura que nós podemos chamar de green, verde em inglês, greenwashing. O que é isso? É quando eu vendo um produto que apresenta na sua embalagem produto, algo que é ecologicamente correto, que selo de qualidade, biodegradável, etc, etc. E na verdade não é, puro marketing, um falso marketing, né? Então chamamos isso de greenwashing. O que aconteceu com uma grande empresa alemã, vou dizer com toda a ênfase aqui, para a gente não ficar só imaginando um capitalismo periférico que é um... Agora vou na Alemanha. Precisa mais do que isso. Empresa consolidada, tem mais de 100 anos, a Volkswagen nos Estados Unidos é alvo de um dos maiores escândalos e diria para vocês, a maior multa paga na FCPA, na Justiça dos Estados Unidos, foi a Volkswagen. O que fez essa empresa então nos Estados Unidos? Estão falando dentro de programas de compliance. Tá, mas como é que uma empresa como a Volkswagen, com toda a sua imagem de uma empresa séria, etc., é alvo disso? A Volkswagen decidiu lançar um motor a diesel que tinha como finalidade poluir menos do que o um marketing pesado na mídia, etc. Tal. O que acontece? Nós temos até no Brasil um veículo, uma caminhonete que é equipada com esse mesmo motor. Na verdade, o que acontece? Uma fraude dentro dos Estados Unidos, imaginem. Então, a presidência da empresa decidiu correr esse risco. Depois eu quero explicar logo em seguida por que as empresas estão fazendo isso, correndo risco, mesmo tendo programas de compliance. Então, primeiramente, vamos tentar entender o que aconteceu com a Volkswagen nos Estados Unidos. Ela lança um motor fraudado. 3 pesquisadores decidem fazer uma análise desses motores com carro em movimento, porque foi desenvolvida uma tecnologia que o motor, quando passasse pelo teste, lá nos Estados Unidos, ele parava de poluir. Então, o motor parado, como a gente faz aqui os testes dos carros. Então, o motor deixava de poluir. Como ele deixa de poluir, passa no teste. Agora, o que acontece? O motor andando, você dirigindo o carro, você proprietário, ele polui muito. Os pesquisadores desenvolveram um equipamento para ser instalado dentro desses carros e os usuários teriam como utilizar isso aí durante o seu período normal de uso do carro e eles iriam colher amostras. Resultado, para a gente não alongar muito, os motores fraudavam. Então não existe um motor que era menos poluente da Volkswagen. Tá, mas espera aí, a empresa vendeu para muitos consumidores nos Estados Unidos esses carros, a Audi também, que pertence à empresa. E a partir daí o governo passou a investigar essa situação e descobrir, então foi constatada a fraude. Eu quero resumir isso. Em 2015, isso esteve no auge de 2015, se não me engano, em 2016, a Volkswagen desembolsou aproximadamente 15 bilhões de dólares. O presidente da empresa, o CEO, pediu imediatamente decisão. A presidência da empresa é responsável hoje nos programas aí de combate à corrupção em qualquer parte do mundo, sempre cai hoje no principal membro da empresa. Ele é o responsável por todas essas mudanças, é ele que assina, ele que dá andamento disso tudo. Então, a imagem da empresa ficou bastante abalada com isso e um gasto com a justiça, indenizações, etc., que chegando à casa aí dos 15 bilhões de dólares dos Estados Unidos. E isso é um exemplo de uma empresa extremamente consolidada. Você tem um caso anterior da Volkswagen, uma outra empresa alemã, a Siemens, que tem atuação no Brasil e que fez agora, nas mudanças da legislação no Brasil, ela já fez um acordo de leniência e a Siemens, no estado de São Paulo, condição do
uma estação de metrô, envolvida também em corrupção. Então ela fez esse acordo, etc., e em decorrência dessa situação que nós estamos vivendo em vários países. E ela foi, nos Estados Unidos, alvo também de investigação, antecedendo a Volkswagen, foi um dos grandes escândalos também. O que eu diria para vocês, o outro lado da moeda, uma pergunta que surgiria, tá, mas como uma grande empresa consolidada, ela decide, mesmo tendo programa de compliance, partir para fraude, enganar consumidores, fraudar um produto, aliciando membros do governo, pessoas ligadas aí a importantes áreas de investigação, etc. Eu diria para vocês de uma forma bem simples. Nós temos uma pressão muito grande hoje de resultados. Eu estou falando do mundo corporativo. De resultados. Mas como? Quem? O que é isso? As empresas hoje são SA, são mantidas por acionistas. Nós usamos um termo, stakeholders, um termo em inglês. Stakeholders são os acionistas. Você tem uma Volkswagen que tem milhares de acionistas nos Estados Unidos e no mundo. Vocês sabem que nos Estados Unidos é muito importante a questão das ações, porque a população norte-americana se acostumou a investir em ações. Isso é pobre, rico, classe média, etc. Então, quer dizer, as empresas, como são alimentadas pelos stakeholders, por esses acionistas, no final do balanço, os acionistas estão esperando o quê? O que os acionistas estão esperando? Lucro. Coisa simples, é lucro. Tá, mas como eu vou gerar lucro num mundo extremamente competitivo? Eu citei o caso aí de uma indústria automobilística. Preciso dizer mais para vocês se existe coisa mais competitiva, ambiente mais competitivo do que a indústria automobilística? Vocês me digam aí se existe um mais competitivo? Então, o que um presidente de uma empresa faz, ele é cobrado. Vocês imaginam, ele acorda de manhã, chega no seu escritório e já existe ali toda uma programação que ele precisa cumprir para dar retorno no balanço. O balanço contábil vai apresentar superávit. E os acionistas vão comprar mais ações. Novos acionistas vão entrar e aqueles vão ficar satisfeitos. Mas como eu faço isso num mundo extremamente competitivo? Ele se arrisca. E aí, dentro do que nós chamamos de governança corporativa, vou puxar um pequeno item aí, se vocês me permitem, dentro do que as empresas chamam de governança corporativa, essa organização toda voltada para a melhor forma possível de administração, existe algo que eu diria que é bastante importante hoje, imprescindível, que é o que nós chamamos de gestão de risco. As empresas dentro podemos entender por governança, tem gestão de risco. E o que é gestão de risco? Exatamente o que o presidente da Volkswagen fez. Espera aí, eu vou montar um esquema aqui, pegar todo o meu staff tecnológico, cabeça, cientistas, e para que eles montem um motor dessa forma. Dar o esquema de avaliação do governo, etc. Tá? Então o carro vai passar nesse teste, etc. Nós vamos vender muitos motores, a população está buscando hoje um mundo mais sustentável, do ponto de vista ambiental, etc. Então, pronto, esse é o foco. Claro, mas aí ele está dentro da gestão de risco, dessa margem de risco. Ele, com certeza, avaliou, ele tem um staff para fazer isso, ele avaliou essa margem de risco. É aquela história, tudo ou nada. Se der certo, vamos ter uma lucratividade fantástica, vamos ganhar mercado. Se der para trás, vamos nos estrepar. E o que aconteceu? Deu para trás. Então, comum nas empresas hoje, dentro dessa perspectiva que nós temos de combate à corrupção, quer dizer, são duas situações que nós temos, o combate à corrupção e do outro lado, a necessidade de gerar cada vez mais receita, resultados. Os acionistas estão de olho nisso. Então é uma situação extremamente complicada, delicada que as empresas enfrentam no mundo hoje, de um modo geral. Mas eu diria para vocês que as perspectivas parecem, com todo respeito, bastante promissoras com relação a isso. Eu diria que ou as empresas se ajustam dentro de um programa de ética, e eu chamo aí, atenção que eu vou dizer agora, eu chamaria de ética de resultados. Eu estou falando de uma ética utilitarista. O que é uma ética utilitarista? É porque eu quero resultado. Quando a empresa cria um produto que é saudável, um alimento, coisa do tipo, ela não está pensando propriamente no lado saudável do alimento, mas no resultado que aquilo vai ter no balanço. O CEO da empresa está sempre olhando para frente e vendo esse resultado. Tá? Então, os grandes desafios que nós temos hoje são exatamente esses. Nós precisamos de uma justiça que cobre tanto das empresas quanto
dos políticos e da própria sociedade, eu diria, a ética, o respeito às leis, às normas, e ao mesmo tempo que essas empresas tentem entender que o mundo está mudando e não tem retorno. Nós não vamos voltar mais atrás. Então o caminho é longo aí pela frente, viu, gente? Eu acho que por aí a gente deu aí um exemplo interessante. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas para a gente fazer aí um bate-papo, estou à disposição. Uma consideração, né? Talvez tenha uma pergunta, mas trazendo para o Brasil a questão da corrupção, que está muito falada, né, e tudo mais, eu vejo uma relação muito entre a atuação do Estado, a intervenção do Estado, sim, e a corrupção das empresas privadas. As empresas, elas só, não é que elas se corrompem porque existe o Estado, mas o Estado ele tem uma moeda de troca, porque ele tem intervenção, ele tem a lei, ele tem um modo de fazer uma barganha com o empresário, de modo que os acionistas que querem lucro, eles só veem possibilidade de lucro num país intervencionista se associarem ao Estado. E aí é uma relação de quanto mais intervenção, mais corrupção, seja nas empresas públicas, seja nas privadas que fazem, como a Odebrecht, por exemplo, fazem parcerias, e o Estado demanda as empresas privadas para fazer obras, para realizar, enfim. Como é que o compliance, dentro dessa... Porque o compliance ele é uma forma de dar transparência para a empresa, né? De vender uma ética para os seus clientes. Imagina-se que sim. A ideia seria isso. Pelo menos é a proposta original, sei lá, mais ou menos nesse aspecto. Como fazer como é que o compliance entra nessa história da questão da intervenção, por exemplo, uma empresa grande como a Odebrecht, como é que ela vai se vender transparente se para ela atuar na área que ela atua, por exemplo, ela vai ter que se associar ao Estado e o Estado é corrupto, o Estado sempre vai ser corrupto. Sim. E quanto mais inchado ele é, mais corrupto ele é, e mais ele vai demandar a corrupção das empresas. Eu diria para você que há aí uma retroalimentação. A empresa se alimenta do Estado e o Estado da empresa. O que fazer para cortar isso aí? Talvez um maior desafio. Eu não diria para você que existe uma receita única, tá? Porque nós estamos falando de compliance para as empresas, mas nós temos uma outra situação que é muito importante, que é dentro de ética, que é o que a gente chama de accountability, que é também a ética propriamente na empresa. Eu posso introduzir na Prefeitura de Goiânia, só para pegar aqui, accountability. Então, por exemplo, a Prefeitura contrata uma empresa para construir uma obra importante. Podemos pegar o exemplo desse corredor aí de ônibus, BRT. Vocês viram aí que foi paralisado várias vezes. Então, seria uma obra contratada e a Prefeitura entra com um programa de accountability que ela teria, que seria um compliance, onde o Ministério Público, por exemplo, estaria presente para ver tudo aquilo, a população com seus representantes, mesmo sendo vereadores ou não, ou alguma parcela importante aí dos poderes do próprio município, enfim, para acompanhar todo esse procedimento. Isso seria um modus operandi de accountability, mas isso é muito ainda incipiente no Brasil. E com isso fica frágil o Estado, o poder público, seja no poder do ponto de vista municipal, estadual, mesmo na esfera federal. Há uma fragilidade muito grande, tá, do aliciamento das pessoas que estão aí ocupando esses cargos, que são nossos representantes de um modo geral. Então a dificuldade é muito grande e com isso a gente acaba vendo essa retroalimentação. Então você vê uma empresa que suga o Estado de certa forma que depende da empresa e etc. Tal. Eu acho extremamente difícil. Mas dentro do sistema de combate à corrupção no Brasil, eu acho que nós já tivemos um avanço extremamente grande, muito importante. Então, vocês estão assistindo a dificuldade de vários candidatos com financiamento, porque era muito fácil, a empresa chegava e dizia, olha, está aqui. Nós temos aí o caso desse congresso que está terminando o mandato, foi financiado por uma empresa que é a JBS, teve um papel importante na eleição de vários parlamentares. Então, eu acho que nós temos um caminho muito longo pela frente. Agora, ao mesmo tempo, perguntar qual seria o papel do Estado? O Estado seria apenas um agente fiscalizador para empregar essa condição de exigir que a empresa seja transparente, que as pessoas sejam transparentes? Bom, então, a princípio, é essa a pergunta. Ou um Estado que seja também, ao mesmo tempo, fiscalizador e também financiador. Porque se você pegar vários exemplos que nós temos aí, o Vale do Silício, mesmo nos Estados Unidos, hoje um grande polo tecnológico, o Estado teve um papel importante ali. Você tem o Estado keynesiano, de certa forma, você tem
ao mesmo tempo um pouco aí de inovação. São duas coisas interessantes que acontecem aí do ponto de vista do Estado americano de um livre mercado. Tá? Mas o que eu acho que é o mais importante é o Estado fiscalizar e, ao mesmo tempo, cobrar isso aí das empresas e ser o mais transparente possível para que a população possa acompanhar isso da melhor forma possível e não seja prejudicada. Então, eu acho que ficaria por aí. Uma pergunta, compliance, né, o termo que você... Compliance. Esse compliance, ele está surgindo nas grandes empresas que têm algum tipo de relação com o Estado, ou ele também surge em empresas que não têm nenhum tipo de relação com o Estado? Isso independe do Estado. O compliance não é um programa, que é um programa de transparência. Compliance, esse termo vem do inglês, do verbo to comply, estar de acordo, então, por exemplo, em outras palavras, seguir as normas, a gente entende aí como as leis do país e também as normas instituídas dentro da empresa. Mas não necessariamente tem a correlação com o Estado. Mas abrir um programa de compliance da empresa, uma empresa privada que não passa por nenhum tipo de processo de licitação, o senhor tem trabalhado, ou o senhor tem visto na literatura, ou trabalhado com empresas que não passam por processo de licitação, mas abrem programas de compliance dentro delas? Sim, elas têm um programa de compliance porque isso reforça a imagem da empresa, sobretudo no mundo que nós estamos hoje. Porque por mais que ela não tenha isso, ela pode ter um fornecedor que tenha um problema qualquer, etc. Então a imagem que ela tem que passar. Vendeu a imagem, o próprio stakeholder, quando vai comprar, eu quero comprar ações, eu tenho um capital, eu vou procurar, com certeza, vou preferir uma empresa que tenha compliance. O meu próprio consultor de ações, ele vai me orientar nesse sentido. Olha, você tem 5 empresas que você pode comprar ações. 3 delas têm um programa de compliance. Seria mais aconselhado você investir nessas 3 empresas. Então, segurança maior, não é jurídica, né? Sim, uma segurança... Eu diria que os programas de compliance, eles hoje fazem parte da empresa. Não tem como uma grande empresa hoje pensar em se estruturar sem um programa de compliance. Talvez até as médias empresas, né? Dependente disso. E quando você abre o site de uma empresa, você já encontra ali logo programa de compliance. Tanto assim que agora, em 2017, foi instituída a certificação internacional ISO. Você já tinha certificações ISO do ponto de vista ambiental, de outras áreas, e agora entrou dentro de um modelo que já havia sido instalado na Austrália, e aí criaram uma certificação para o compliance. Então a empresa tem uma certificação de compliance. Agora, atenção, vamos ser bem claros, não significa que a empresa que tem uma certificação de compliance, uma ISO compliance, o programa de compliance, seja como for, que ela está isenta de atitudes ilícitas, tá? Que eu citei o exemplo para vocês. Se vocês me permitem, até traria um outro exemplo, que aliás é o exemplo que me levou para essa pesquisa quando eu fiz um pós-doutorado na USP de Ribeirão Preto, Faculdade de Economia e Administração, e eu tratei da indústria farmacêutica. O problema da indústria farmacêutica é extremamente sério no mundo. E uma das indústrias que eu foquei foi exatamente a Teuto, que é a maior aqui do DAIA, em Anápolis, fabrica medicamentos genéricos, e ela tinha um site fenomenal do ponto de vista de transparência, de etc, tal, tudo dentro dos conceitos mais, diria, positivos que vocês pudessem imaginar. Dentro das exigências da própria Anvisa, etc. Tal. E quando você deixa o site, passa para o lado de dentro da empresa, começamos a investigar as irregularidades publicadas no Diário, atenção, no Diário Oficial da União. Então, todas as irregularidades, quando constatadas pela Anvisa, são publicadas no Diário Oficial da União, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia, em 2014, nosso estudo ficou em 2014. Em 2014, o Teuto teve 12 irregularidades. Uma delas extremamente grave, por exemplo, se não me engano, um medicamento, um beta-bloqueador, remédio para controle de pressão arterial, trocado por um antibiótico, coisa do tipo. Então, vocês imaginem, isso é o risco 3, pode levar a óbito. Casos de blister é a cartela, com bolsão de ar, com parafuso. Então, isso tudo está na produção. Tá, agora deixa isso, deixamos isso publicado no Diário Oficial, nós temos um artigo que foi publicado sobre isso, onde traz todos esses dados, essas fontes
que foram publicados no Diário Oficial e quando a data de publicação e por que foi publicado, por que foi autuado pela Anvisa, que é o órgão regulador. E eu acho que até citando esse exemplo a gente chegaria, né, da pergunta do colega, a colocação, quer dizer, qual o papel do Estado? As agências reguladoras teriam que estar mais presentes aí, percebe? Ela não tem que, de forma, interferir na produção, mas ela tem que averiguar a qualidade da produção, se aquelas normas que ela exige, vejam bem, existem normas, essas normas estão sendo cumpridas, por exemplo, uma delas, boas práticas de fabricação, está sendo cumprida? Mas muitas vezes o próprio órgão fiscalizador não é eficiente. Para vocês terem uma ideia, a indústria não recebeu nenhuma multas que podiam chegar aí a quase 2 milhões de reais, ela teve apenas a linha de produção suspensa por 30 dias, mas logo ela volta a produzir e recupera todo aquele tempo perdido e talvez acaba cometendo de novo as mesmas irregularidades na produção de medicamentos, e isso é um caso de saúde pública. Então é a questão do Estado. Como fica o Estado? Claro que o Estado financia, mas e o Estado fiscalizador? Ele não está desempenhando esse papel da forma unânime. E falando também de compliance, a empresa tem os programas de compliance. Tá, mas como tem um programa de compliance, eu corro o risco de comprar um medicamento e vir com sal trocado? Tá? Percebe o risco que nós estamos correndo com relação a isso? Eu estou falando uma coisa constatada no Diário Oficial da União. Fizemos uma pesquisa lá na linha de produção para averiguar isso. Basicamente o que foi publicado pelo Diário Oficial da União, que torna público. Hein, gente? Torna público. Isso deveria ser para você saber o que você está consumindo. Tá? Então eu acho que mais ou menos nesse sentido aí. Percebemos que é bastante complexo. Tá? Não é tão simples. O que eu temo às vezes, que quando a gente começa a falar dentro da questão de corrupção, do combate à corrupção, quando as empresas, nesse sentido, começam a implantar programas de melhoria, ou programas de proteção, ou programas de transparência, etc., a gente percebe que, ao mesmo tempo, começa a criar uma indústria paralela de consultoria de compliance, de implantação de compliance. Basta você entrar na internet, vocês vão se deparar com 1 milhão de coisas. Mas esses consultores apenas dizem para os empresários, você tem que fazer isso dessa forma e pronto. Então não há, em linhas gerais, uma forma de orientar do ponto de vista de ter um programa de compliance que realmente seja transparente, não um anti-compliance. Cuidado, eu acho que exatamente dentro dessa perspectiva aí. O compliance, por um lado, tem o seu ponto positivo, que em tese reforça que a empresa é ética, mas por outro lado não seria um passe livre para a corrupção, porque a nossa lei nacional fala que se a empresa for pega em ato de corrupção, a pena dela é atenuada apenas pelo fato de ter o compliance. Então, a nossa lei é falha nesse ponto? Eu não acho que a lei é falha. Isso ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. O detalhe é que a empresa, nesse caso, ela poderia estar utilizando um programa de transparência, não para ser propriamente transparência, mas para se proteger de algo que, obviamente, ela acaba cometendo, um risco, uma linha de produção que foi alterada para obter um lucro maior, como é o caso da Volkswagen, que nós tivemos nos Estados Unidos, etc. Então, eu acho que mais nesse sentido aí. O compliance, olha, eu lamento dizer isso, o compliance talvez tenha tido esse papel, muito mais, talvez, do ponto de vista de... o anti-compliance está tendo um papel muito, muito grande aí nas empresas, como uma forma de dizer, escuta, eu cometi um erro, mas eu vou negociar, porque eu tinha uma ideia de ser transparente, eu tinha uma proposta dentro da empresa, eu tinha um programa de transparência, então dentro da minha empresa existia isso, está aqui o código que nós temos, a empresa que implanta um programa de compliance, ela tem um código de ética interno, vocês entenderam? Ela tem um código de ética, todos os funcionários precisam saber disso. Vocês querem um exemplo interessante, não sei se alimentaria o que você está falando? O sistema financeiro. Os bancos aí tendo um lucro exorbitante, com juros esmagando aí a população de um modo geral, vocês sabem disso, muito concentrado, nós temos praticamente hoje no Brasil, que é em torno de 4 grandes bancos, e então uma concentração enorme e os bancos têm um sistema de compliance.
mas ele é utilizado muitas vezes assim. Basta vocês chegarem numa agência agora aí de um desses bancos e perguntar para o gerente, me fale do programa de compliance desse banco. Nós temos isso. De vez em quando tem uma reunião, mas eles não têm aquilo na ponta da língua, como deve ser do ponto de vista da ética. Caso contrário, ele fecharia a agência. Lamento dizer isso, eu sou correntista, eu tenho conta em 2 bancos e vejo isso, e já fiz essa pergunta muitas vezes. Às vezes eu saio da gerente, vou para um funcionário qualquer e pergunto, você sabe o que é um programa de compliance? E já encontrei vários que me disseram, não, eu nunca vi. Outros dizem, não, nós fizemos reuniões, mas não existe aquilo. Então você percebe que não é tão efetivo. Por que eu estou dizendo isso, pegando a tua colocação? Porque quando se instala um programa de compliance, você tem um responsável ali, que nós vamos chamar, e cria-se uma diretoria, que é a diretoria de compliance. Nós temos um termo em inglês, é o Compliance Officer, que muitas vezes pode ser um profissional da área do direito, da área de administração, sempre foi do direito. Agora nós temos de outras áreas. Esse Compliance Officer tem por finalidade fazer cumprir esse código de ética dentro da empresa. E como ele faz isso? Através de palestras, através de seminários. Isso tem que acontecer lá do CEO, lá em cima, até o funcionário mais simples, aquele que está na portaria para receber alguém, para passar para dentro da empresa. Então, o programa de compliance instituído na empresa, ele tem que envolver de A a Z, não é uma parte. Por isso que eu estava citando, por exemplo, o caso do banco. Ele vem lá da matriz, mas ele tem que chegar aqui no funcionário e dizer, olha, a situação é essa, você tem que entender isso. Todos precisam saber disso, porque todos são responsáveis. Não dá para um funcionário dizer, eu não sabia que nós tínhamos isso. Tá? Impossível isso aí. O programa de compliance tem que ter. Mas uma coisa é a teoria, uma coisa é o que a gente está discutindo como se fosse o melhor para as empresas, o melhor para a sociedade, os programas de transparência. A outra coisa é a efetividade daquilo e como aquilo realmente está sendo utilizado no mercado pelas empresas. Então existe uma distância muito grande aí que a gente viu. O compliance ele é uma ferramenta também não só de prevenção e transparência, mas de identificação do problema de forma rápida. Uma empresa grande, por exemplo, não é ela toda que é corrupta. Exatamente. Vem das pessoas, né? Um determinado grupo que usam o poder que eles têm ali, a influência que eles têm, e compra, e a empresa, por meio do programa de compliance, ela faz a identificação rápida e já faz um processo administrativo interno mesmo, para poder corrigir, demitir quem tiver que demitir, resolver, já se apresentar para a sociedade como alguém que não aceita corrupção ali dentro. Ela tem que ter mecanismos para fazer isso. Hoje a gente tem até softwares já próprios para esse tipo de coisa, que, por exemplo, por um lado é bom, mas por outro lado entra na vida mais privada dos funcionários. Por exemplo, você está numa empresa, exatamente, ela te dá aí um equipamento, um computador, um telefone, mas tudo bem, aquele é um equipamento de trabalho, mas ele está levando um olho ali junto, tá? Então você vai ser averiguado. Você entrou na internet e já está sabendo o que você está buscando. Percebe? Todo o seu contato com os fornecedores, com os compradores, vendedores, etc. Então, é uma forma que as empresas de compliance, que tem um programa de compliance, estão adotando para tentar acompanhar o procedimento dos funcionários, o que eles estão fazendo, e isso entra no que eu falei há pouco, gestão de risco. Dentro do compliance, você leva em conta a gestão de risco, você tem a gestão de risco mais controlável. Não vou dizer para vocês que não exista risco. O risco existe. Você tem uma empresa com muitos funcionários, é o caso do banco. Quantos funcionários tem um banco? Quantas agências? Então você tem uma coisa capilar. Ela desencadeia em várias ramificações, vários funcionários, várias hierarquias e tudo mais. Então é muito complexo. Por isso que o programa de compliance ele é muito cauteloso e não é uma coisa muito simples numa empresa, sobretudo uma empresa de grande porte. Né? Então tem que se observar todos esses aspectos aí. O compliance e a governança corporativa fica gerando uma especulação maior no mercado em relação à empresa, né? Mas isso é adotado pelas grandes empresas, como você acabou de colocar. Aqui a gente pode contar nos dedos as grandes associadas que tem Petrobras, Itaú, JBS, Odebrecht. Mesmo com isso, deu errado, como você colocou. E como que fica a expectativa dos investidores ou dos próprios consumidores em relação às pequenas? Porque a governança
que geralmente as SAs, porque por causa do seu grande porte, conseguem implementar. E as pequenas, as médias? E como é que fica nessa ideia? Você diz em custos de implantação de um programa de compliance? Olha, é claro que cada uma tem que se adaptar às suas condições financeiras e pela tendência que nós temos hoje no mercado, é impossível que as médias empresas não entrem no programa de compliance, porque quando a grande empresa, a qual ela pode ser uma fornecedora, tem compliance, ela obrigatoriamente teria que ter um programa de compliance. É como se fosse uma extensão daquilo lá. Então eu sou, por exemplo, digamos, o caso da Petrobras. Tem vários fornecedores, os fornecedores teriam que ter o programa de compliance, porque senão ela corre um risco enorme de receber um produto de um serviço ou produto de um fornecedor e que não tem o compliance e ela pagar com isso. Porque não há, as leis, sobretudo no Brasil 2850, ela não se preocupa com o funcionáriozinho lá, isso já passou, né? Mas a lei diz que o presidente da empresa é o responsável, ou a empresa é o responsável. Percebe? O cara, por que o Marcelo foi preso? Ah, não, eu sou o presidente da empresa, isso aconteceu ali embaixo. A corrupção estava no setor que não estava nem no Brasil. Não, você é o presidente, ou é o responsável por ter tomado todos os cuidados, as precauções. Eu acho que esse é um avanço que nós tivemos na legislação no Brasil com relação a isso. Portanto, eu acho que as médias empresas não têm outra opção, elas precisam entrar nos programas. E é por isso, exatamente, que nós estamos tendo um boom, vou dizer isso com toda clareza, nós estamos tendo um boom hoje no mercado de consultorias para implantação de compliance. Talvez uma das coisas mais promissoras aí na área de negócio, mesmo na área de direito. E quando você pensa assim, mais ou menos nessa linha também, frente a esses incentivos às más práticas que as empresas têm feito, seja para mostrar resultado, seja porque é muito fácil ser corrupto. É uma oportunidade muito boa você trabalhar num ambiente de corrupção. Você acha que as perspectivas para compliance real, compliance que realmente funcione, são boas? Principalmente nessas empresas já muito estabelecidas, muito grandes, que já tem uma estrutura muito antiga, os diretores já são pessoas que já estão lá há muito tempo. Experientes. Muito experientes com outro ambiente. Não tem essa experiência com essa compliance real. Você acha que tem perspectiva boa para compliance real ou a gente vai ter um boom? Olha, eu diria que é um divisor de águas aí, porque de um lado a pressão do stakeholder continua. Então sempre a presidência da empresa se depara com essa situação, porque o compliance, essa exigência de transparência, ela de certa forma pode ao mesmo tempo te fortalecer no mercado, mas pode fragilizar, porque ela tem um custo, você precisa ser muito transparente. E isso tem um custo, o teu produto pode perder competitividade, é claro que também pode ganhar. Qual a decisão? Aí que vem a gestão de risco, a margem para analisar isso. Então, o exemplo da Volkswagen, por exemplo, é uma empresa que tem o quê? Mais de 100 anos? Não sei. Então, é uma empresa consolidada, uma presidência estruturada e muito experiente. Mas dentro dos Estados Unidos, essa presidência decidiu arriscar. Evidentemente que ela fez um estudo de risco. E aí ela pagou caro exatamente pela decisão que ela tomou. Então, quer dizer, a gente vai ainda enfrentar muito isso. E a pressão, por isso que eu digo, a pressão dos stakeholders é muito grande. Ninguém vai comprar uma ação de uma empresa que amanhã ela apresenta um balanço negativo. Vocês sabem disso, nós queremos investir em algo que dê retorno. Não é fácil dar retorno hoje nesse mundo extremamente competitivo. Então aí que está o detalhe. Desafios são enormes, né? São muito grandes com relação a isso. O que eu quero deixar claro é que quando a gente começa a falar de um programa de transparência, cuidado, não existe uma salvação. Percebem? Agora é a mágica. Pronto, compliance vai resolver o problema da corrupção nas empresas e vai livrar o Estado também dessa situação. Estamos muito longe disso, mas muito longe ainda. Avançamos? Sim, claro, mas ainda muito longe. Exatamente em cima desses desafios que nós temos. O mercado está cada vez mais apertado, mais competitivo. Imagina as empresas, cada dia tem que lançar um produto novo, cada dia as empresas... Vocês estão vendo aí a situação que está passando essas empresas do Vale do Silício, o Facebook, o próprio Google, por exemplo. A legislação está cada vez mais apertada com relação a isso. Então as empresas estão sendo bastante pressionadas. Mas a pressão que vem por ética, você tem uma pressão por receita no final do balanço. Como fica isso? Nós temos um puzzle aí, nós temos um quebra-cabeça. Como resolver isso aí? Imagina você então na presidência de uma empresa com os diretores.
reunidos agora para decidir o que fazer, que decisão tomar. É um impasse muito grande. No Brasil, é que tem algumas ideias assim, a respeito de lei, teorias, que a aplicação da lei tem que atingir um fim econômico, assim, tem que ser economicamente útil. Né? Eu queria saber se com as relações premiadas, essas diminuições consideráveis da pena, no processo penal, né? Considerando esses dois fatos, que é o direito eficiente economicamente e a diminuição da pena. No processo penal, ia prevalecer o caráter retributivo, ressocializador ou os resultados obtidos, né, através da delação. Parece que o particular, em um momento, quando teve incrível, teve que fazer a escolha, ou seguir a norma ou pelos resultados. E agora parece que passa do Estado. Então, ele vai querer aplicar a pena ou ele vai querer o dinheiro que foi desviado, por exemplo? O ressarcimento desses valores. Essa é uma discussão muito interessante e acho que nós vivemos isso, por exemplo, com a Lava Jato. Os recursos que foram recuperados, parte disso, que talvez ainda muito longe do montante todo fez parte da corrupção, evidentemente que, aliás, não se tem dados muito concretos, muito, diria, a respeito do montante que foi desviado em cada uma dessas operações, aí, por exemplo, da Odebrecht. Mas, pelo menos, a Justiça já recuperou parte disso, acho que é um momento importante. Mas existe um lado simbólico aí, muito importante. Não é em si, vamos recuperar 100% disso, etc. Mas imaginar que só o fato da investigação, de colocar a empresa numa situação em que ela teria que dar um retorno, prestar contas, etc., provavelmente já seria um grande avanço. Independente do lado patrimonial, etc. E, enfim, eu acho que isso, no momento, seria o grande avanço. Para depois a gente passar para uma outra etapa, que seria essa, recuperar parte desses recursos, desses fundos, etc. E, enfim. Entre, por exemplo, o Código e a Lei da Colaboração, não tem uma antinomia, né, de normas. Sim. Mas, assim, uma pergunta, poderia haver uma antinomia de valores, ou punir ou obter o resultado econômico. Sim. É uma situação, eu diria, muito delicada, porque, por exemplo, existe uma parte aí da justiça, da própria população, dos empresários, dos políticos, que dizem que a Operação Lava Jato está trazendo um prejuízo enorme. O que por exemplo, citam aí os inúmeros postos de trabalho que foram fechados, as demissões que foram realizadas pela Odebrecht, principalmente pela Odebrecht, sem dizer outras, porque vejam bem, quando a Odebrecht passa por uma dificuldade, os fornecedores vão sofrer aquilo, na consequência do ato daquela empresa, da corrupção. Então, isso é uma situação capilar, ela vai se ramificando. Então é um processo complicado. Claro que houve perdas de emprego enormes. Aliás, até já me perguntaram por aí, minha opinião, sobre a sobrevivência da construtora depois da investigação. Eu acredito até que a situação da Odebrecht está bastante delicada, porque, vejam bem, uma empresa que montou todo o seu escopo, eu falei para vocês do organograma, todo o seu escopo baseado na corrupção, modelo de negócio dela é a construção, baseado num perfil da corrupção. Ela montou isso muito bem. Uma engenharia que vocês não têm ideia, não precisa nem dizer isso. Imagina só uma empresa que se estrutura em 70 países. O modus operandi era o mesmo. Aliciar políticos, parte da população, etc. O Estado é cooptado, o poder público, né? O poder público é cooptado pela construtora. Isso funcionou. Era fenomenal. E a partir do momento que você começa a investigar, você coloca em xeque essa estrutura montada pela empresa, você começa a destruir isso, evidentemente que muitos postos de trabalho vão desaparecer, vai haver demissão de muitas pessoas. Isso é evidentemente um preço que a gente tem que pagar. Mas se não for feito isso agora, mais tarde, nós vamos ter que pagar por isso. Portanto, eu acho que nós temos que tocar para frente a situação e dividir com a sociedade os custos disso aí para a gente colher bons frutos amanhã.